Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na disciplina de Geografia, veremos comércio e prestação de serviços. O que é o comércio? O comércio é a atividade econômica que compreende basicamente a troca, compra ou venda de produtos. E o produto que a gente pode trocar, comprar ou vender, ele é chamado de mercadoria. As pessoas que trabalham no comércio são chamadas de comerciárias ou comerciários, certo? As pessoas que trabalham no comércio. O dono desses estabelecimentos comerciais são chamados de comerciantes. No comércio, quem realiza as vendas é chamado de vendedor e quem compra é chamado de consumidor ou popularmente dizendo freguês, certo? Tanto o vendedor como o consumidor, eles podem ser pessoas ou empresas. Pode ser uma empresa comprando de outra empresa ou uma pessoa comprando de um comércio de outra pessoa, certo? É por meio do comércio que os consumidores compram os produtos de que necessitam, seja para a sobrevivência, seja para o lazer ou para qualquer outra finalidade. O comércio ele é realizado em diversas áreas, certo? Tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais. Mas é nas cidades que se desenvolve de forma mais intensa, pois nela há um maior número de pessoas e de estabelecimentos comerciais. Inclusive, é possível encontrar ruas inteiras nas quais esse tipo de estabelecimento predomina. Como a gente sabe, né, as áreas urbanas elas são mais movimentadas, geralmente mora-se mais pessoas e com isso há essa necessidade de ter uma variedade de estabelecimentos comerciais, certo? Já nos bairros onde existem mais moradias, predominam pequenos comércios, como padarias, mercadinhos, açougues e farmácias. Porque esses comércios, eles são o que a gente procura assim de imediato, né, que tem uma frequência maior, as padarias, os pequenos mercadinhos, açougues e farmácias. O comércio ele pode ser classificado das seguintes formas: em relação à utilização ou não de dinheiro, em relação à legalidade, que a gente vai ver direitinho, em relação à quantidade de mercadorias e em relação ao local de comercialização. Então, nessa primeira forma, né, do uso ou não de dinheiro, quando é que esse comércio acontece? Ele é chamado de comércio direto. Por quê? Ele acontece por meio da troca direta, sem a utilização da moeda vigente do local. A gente tem aí um exemplo, uma pessoa trocando o arroz pela vaca. Então, aí há um comércio direto, de troca, um produto pelo outro, certo? E o comércio indireto, que é aquele que acontece por meio da troca indireta, na qual se utiliza a moeda em circulação no local. É o comércio da compra, né? Que para a gente obter aquele produto, a gente utiliza a moeda em circulação, o real. A gente compra aquele produto. Esse comércio é chamado de indireto, porque essa troca ela acontece de maneira indireta. É utilizado o dinheiro, diferente do comércio direto. Agora a questão da legalidade. No comércio formal, as empresas envolvidas elas têm registro, isto é, existem legalmente, porque são registradas em órgãos do governo e por serem registradas, né, elas pagam impostos e podem emitir a nota fiscal. E o que é o imposto que essas empresas pagam? E nós também como consumidores pagamos, né? É a parte que é retirada da renda da pessoa ou empresa e destinada às contas públicas do país. Então, um comércio, de acordo com a venda que ele realiza, parte desse dinheiro, né, que o comércio recebe do que ele vendeu, vai para as contas públicas do país, certo?
E a nota fiscal? A nota fiscal ela é importante porque ela comprova e confirma o pagamento da mercadoria ou do serviço que você utilizou. Ter o comércio legalizado e recolher adequadamente os impostos é importante para a sociedade, porque é com esse dinheiro dos impostos, certo, que o governo ele mantém as escolas, constrói rodovias e estradas, presta atendimento médico, enfim, realiza ações públicas voltadas a toda a população. No comércio informal acontece o contrário do formal, né? As atividades no comércio informal de compra e venda, elas não ficam registradas formalmente, ou seja, não pagam impostos e por isso não podem emitir nota fiscal. É um comércio, né, ilegal, uma forma por ele não emitir esses impostos, não, quer dizer, por ele não arrecadar impostos, não está legalizado, ele não emite a nota fiscal e por isso é um comércio informal. E geralmente acontece esse tipo de comércios em pequenos negócios, né? De vendas de lanches, de produtos, acessórios, produtos artesanais. E com relação à quantidade de produtos que o comércio vende, a gente tem duas distinções. O comércio atacadista, que é aquele em que se comercializa uma grande quantidade de mercadoria, e o comércio varejista é aquele em que é possível comprar em pequena quantidade de mercadoria. Geralmente, o comércio atacadista ele fica localizado, né, nas grandes cidades. A gente tem em Caruaru, o Atacadão e o Açaí, que são mercados que eles vendem em grande quantidade. Vende em varejo também, só que o foco principal desse tipo de comércio é vender em grande quantidade, tá certo? Para pessoas ou para outros comércios. E o comércio varejista, ele é aquele que vende em pequenas quantidades. São os comércios, né, como a gente vê nas cidades, que é aquele mercado que não há essa compra em grande quantidade. Local de comercialização. Quando o comércio é interno, ele é chamado de comércio interno quando é realizado dentro de um país. Por exemplo, levado de uma cidade a outra, de um estado a outro, essa mercadoria, esses produtos são transportados dentro do país, ele é um comércio interno. Quando acontece fora do país, né, é comércio externo. Pode ser dividido em comércio de importação e de exportação. Qual a diferença? A exportação ocorre quando um país vende produto para outros países. Já a importação ocorre quando um país compra produtos de outros países. A gente tem aqui dois exemplos. O Brasil exporta melancia. Por que ele exporta? Porque é um produto produzido aqui, vendido para outros países. Então, é uma exportação, levou para fora. Mas o Brasil precisa comprar produtos de outros países. Então, é a importação. A gente tem um exemplo aqui que, se não me engano, é o vinho, né? Alguns vinhos não são produzidos aqui, então são comprados de outros países e com isso há o comércio chamado de importação, comércio externo voltado para a importação. Há também, onde a gente pode observar aqui, o comércio eletrônico, que atualmente, devido à internet, o comércio tem se expandido em diversos locais. O uso da rede mundial de computadores possibilita efetuar compra e venda de mercadorias ou produtos sem que seja necessário se deslocar até o estabelecimento comercial, que é o que temos visto muito agora, o comércio eletrônico, pois devido, né, à pandemia, a gente está restrito a sair, né, para fazer compras e tudo mais, então o comércio eletrônico ele tem funcionado muito nesse momento. Bom, a gente falou até agora sobre o comércio, os tipos de comércio, certo?
e vamos ver a prestação de serviços, né? Como é que ela entra nessa questão da comercialização. Então, a prestação de serviços, ela corresponde à comercialização de serviços que utilizam trabalho físico, né, realizado pelo corpo, ou trabalho intelectual, como principal atividade. Atualmente, há uma enorme variedade de serviços que são oferecidos e prestados a pessoas ou a empresas. Existem serviços de atendimento, de lazer, suporte, advocacia, médico hospitalar, turísticos, alimentícios, de saúde, educação, comunicação, transporte, jurídico e etc., né? Por exemplo, relacionado ao transporte, comercialização. Como é que se dá? A gente viu lá no início que o comércio era o quê? A troca, compra ou venda de produtos. Aqui não está relacionado a produto, está relacionado a um serviço que é oferecido e você paga por ele, né? Como, por exemplo, a gente tem hoje em dia Uber, temos os táxis, né? Com relação ao médico hospitalar, a cirurgias, a consultas, né? Que é um serviço oferecido que você paga por ele, e entre outros. Há estudos que indicam que a prestação de serviços é a atividade econômica que mais gera empregos em nosso país nos dias atuais. É interessante observar que, com grande frequência, são inventados novos serviços a serem prestados. Por isso, esse setor econômico é dinâmico e está em crescimento. Alguns dos maiores desafios da prestação de serviços são a necessidade de os profissionais envolvidos estarem em constante formação e o emprego de novas tecnologias na execução dos serviços, certo? A cada dia, mais mercadorias elas são oferecidas às pessoas. Às vezes, os consumidores são levados a comprar produtos por influência da publicidade e da propaganda, presente na televisão, nos jornais e nas revistas, nos outdoor e na internet. Por isso, antes de adquirir um determinado produto, é importante refletir sobre a real necessidade de comprá-lo. Essa partezinha final, né, desse conteúdo, ele fala dessa questão da conscientização do consumo, né, que às vezes a gente acaba comprando algo por influência, sem ter a necessidade, sem estar precisando daquele produto. Essa foi a aula de hoje, pessoal, sobre comércio e prestação de serviços. Qualquer dúvida com relação às atividades, estarei à disposição de todos, certo? Um abraço, até a próxima aula.